Oi, meu nome é Sami e sou engenheiro de soluções de ML na Arize. E hoje vamos abordar algumas melhores práticas para construir um roteador de agentes. Então vamos começar com uma definição. Um roteador de agentes é o sistema que determina como as solicitações dos usuários são direcionadas para a função, serviço ou ação correta. Basicamente, ele atua como uma camada de tomada de decisão que gerencia como a IA ou o agente interage com vários processos de back-end. O roteador de agentes é especialmente importante para sistemas de conversação em larga escala ou múltiplas intenções. Serviços e ações estão envolvidos, e ele ajuda a direcionar as solicitações de uma maneira que garante eficiência, precisão e escalabilidade. Um exemplo disso é se um usuário estivesse interagindo com um assistente virtual e fizesse a pergunta: como está o clima na cidade de Nova York hoje? O roteador de agentes então determinará que esta é uma solicitação relacionada ao clima e a direcionará para uma API de clima para buscar a previsão do tempo atual para Nova York. Então, quando você deve usar um roteador de agentes? Aqui estão alguns cenários onde isso pode ser benéfico. Primeiro, quando há múltiplas integrações de serviços e seu sistema envolve várias APIs, bancos de dados ou microserviços. Nesse caso, um roteador de agentes garante que o serviço correto seja chamado para cada solicitação do usuário. Em segundo lugar, se o seu sistema lida com múltiplos tipos de entrada de usuário, especialmente em aplicações baseadas em PNL, um roteador de agentes pode classificar e direcionar a solicitação para a função apropriada, seja uma consulta a um banco de dados, um acionador de ação ou uma geração de resposta baseada em LLM. Além disso, se você está buscando um design modular e escalável, um roteador de agentes ajuda a abstrair as complexidades de como os serviços são integrados, facilitando a escalabilidade e a manutenção. E por último, em casos onde há opções de fallback ou ações alternativas, um roteador de agentes também pode ser usado para lidar de forma elegante com erros ou rotas perdidas, redirecionando as solicitações. Agora vamos dar uma olhada em algumas maneiras comuns de implementar o roteamento, especificamente. Chamadas de função com um LLM, um roteador de intenção e código puro. Primeiro, a chamada de função com um LLM refere-se ao processo em que o modelo de linguagem interage diretamente com funções externas, APIs ou serviços. Por exemplo, digamos que um usuário pergunte: encontre voos de Nova York para Paris. O IM, ao entender a solicitação, chama diretamente uma API de serviço de reserva de voos para buscar os voos disponíveis. Os benefícios disso são que é dinâmico e flexível. Então, o LLM pode processar entradas complexas dos usuários e determinar exatamente o que precisa ser feito ao chamar a função correta. E como o LLM é responsável por interpretar a intenção e acionar ações, você não precisa de uma camada de roteamento separada em todos os casos. Então, isso requer uma lógica de roteamento mínima. Algumas desvantagens dessa abordagem são que, se o LLM precisar constantemente analisar as entradas e tomar decisões em tempo real sobre chamadas de função, isso pode ser mais lento e mais intensivo em recursos. E além disso, como o LLM está lidando com o roteamento, pode ser difícil gerenciar uma lógica de roteamento mais granular ou implementar estratégias de fallback, levando a um controle mais limitado. Um roteador de intenção funciona identificando primeiro a intenção do usuário a partir de sua consulta e, em seguida, mapeando essa intenção para uma função ou serviço pré-definido. O roteamento baseado em intenção é muito comum em chatbots ou assistentes virtuais, onde as consultas dos usuários precisam ser categorizadas em intenções distintas. Por exemplo, se um usuário estiver consultando um chatbot de atendimento ao cliente e disser: eu quero devolver um item, o roteador de intenção então classificará isso como uma intenção de devolução e direcionará a solicitação para a função de processamento de devolução no back-end. Se o usuário disser: eu preciso de ajuda com a cobrança, o roteador de intenção então mapeará isso para uma intenção de cobrança e direcionará a solicitação para o sistema de cobrança. Alguns benefícios dessa abordagem são: primeiro, que o roteador de intenção fornece uma estrutura clara e separação entre a entrada do usuário e os processos de back-end. E cada intenção é mapeada para uma função específica, o que facilita a depuração e a escalabilidade. E à medida que novas intenções são adicionadas, a lógica de roteamento pode ser facilmente estendida sem modificar todo o sistema. Algumas desvantagens dessa abordagem são que, como os roteadores de intenção são baseados em regras, eles podem ter dificuldades em lidar com consultas altamente ambíguas ou fora do escopo que não se encaixam perfeitamente em categorias pré-definidas, tornando-os menos flexíveis. Então, por último, código puro. Em sistemas mais simples, o roteamento por código puro pode ser uma boa opção. Nesse caso, a lógica de roteamento é codificada diretamente no fluxo da sua aplicação, e nenhum modelo externo, de IA ou PNL, está envolvido na tomada de decisão. Então, por exemplo, se um usuário perguntar: qual é o clima hoje?
O sistema busca diretamente os dados do clima de uma fonte local ou chama uma API usando uma função pré-definida sem depender de um LLM, o de um roteador de intenção. Alguns benefícios dessa abordagem são que o código puro oferece velocidade e eficiência. Além disso, você tem controle total sobre a lógica de roteamento, que pode ser otimizada para desempenho ou personalizada para casos de uso específicos. Algumas desvantagens aqui são a falta de flexibilidade, e pode se tornar difícil de escalar, já que adicionar novos roteadores ou serviços pode exigir uma reestruturação significativa do código subjacente. Vamos falar sobre algumas melhores práticas para construir um roteador de agentes. Através da nossa experiência desenvolvendo o Copilot, o próprio agente de IA da Arise e do que vimos na indústria, existem várias melhores práticas que podem tornar seu roteador de agentes mais eficaz e confiável. Primeiro, gerenciamento de escopo. Aprendemos que manter o seu roteador e os escopos de habilidades pequenos e focados é crucial para o sucesso. Ao evitar componentes sobrecarregados e dividir tarefas complexas em habilidades menores, seu LM tem uma chance melhor de executar corretamente. Segundo, diretrizes claras. Isso envolve criar diretrizes detalhadas para chamadas de função e estabelecer expectativas claras nas definições do seu roteador. Descrições de ferramentas bem documentadas vão melhorar significativamente a precisão das chamadas de função e, finalmente, desempenho e monitoramento. É aqui que plataformas como Horizon Phoenix realmente se destacam. Você pode monitorar facilmente o desempenho do seu agente, ter uma visão detalhada de tudo o que está acontecendo nos bastidores da sua aplicação e ajudar a identificar áreas para melhoria. Para resumir, escolher a abordagem certa para construir um roteador de agentes depende da complexidade do seu sistema, dos requisitos de escalabilidade e das limitações de desempenho. Seja você optar por chamadas de função com um LLM, um roteador de intenção ou código puro, certifique-se de que sua lógica de roteamento seja modular, escalável e fácil de manter.